Zacarias capítulo 9, versículo 9, eu não coloquei isso daqui na tela para você acompanhar, mas eu quero que você apenas ouça. Zacarias 9,9 fala de como Jesus entraria em Jerusalém, e aí as pessoas foram receber o Messias na cidade santa. Zacarias profetizou dizendo: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém, vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Esse foi o dia em que Jerusalém vê o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores entrando. Naquele momento ele era homem, naquele momento ele era o Filho do homem, que estava entrando em Jerusalém para viver aí a semana onde ele entregaria a sua vida por nós. Então Jerusalém teve oportunidade, e nós sabemos que muito em breve Jesus vai voltar, e aí ele não vem mais como Filho do homem simplesmente, ele vem como Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele vem com grande poder e grande glória. Nós estamos vendo todos os sinais acontecendo diante de nós. Se existe uma geração que está vendo algumas coisas que estão escritas na Bíblia acontecendo, essa geração somos nós. Está desvendado diante dos nossos olhos muitas profecias, estamos vendo o cumprimento de muitas delas. Exemplo, o que está acontecendo, nós estamos com o templo vazio, e isso tem incomodado muito. Eu espero que você, cristão, esteja incomodado com isso. Mesmo que você esteja participando dessa reunião no conforto do sofá da sua casa, na cozinha, enquanto você participa do culto, talvez você esteja tomando um cafezinho. É cômodo estarmos em nossas casas hoje, mas é no templo. A igreja primitiva se reunia nas casas e eles também se reuniam no templo. É no templo que nós congregamos, que nós estamos em comunhão com os nossos irmãos e nós crescemos. Então é importante a reunião presencial também, tá? Mas estamos ainda sob restrição e nós vamos, pelo decreto que foi prorrogado, nós vamos até 11 de abril, então nós teremos mais 2 finais de semana sem reuniões presenciais por enquanto. Dia 4 de abril e dia 11 de abril nós não poderemos estar reunidos presencialmente, e a gente sente muito isso, porque o domingo de Páscoa, o domingo que nós teríamos uma oportunidade muito grande de celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, nós não vamos poder nos reunir presencialmente, tá? Mas estamos chegando aí na sua casa, e que Deus nos ajude a passar por esse tempo, ok? Sejam bem-vindos novamente, já tem bastante gente aqui na nossa transmissão. Eu pedi para que você compartilhasse, muito obrigado você que já compartilhou, você que marcou o nome de alguém. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha que legal, nós estamos a 4 pessoas, a 4 inscrições no nosso canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito, por gentileza, nós precisamos de mais 5, vamos dizer assim, para nós chegarmos a 1.001 pessoas inscritas no nosso canal do YouTube, e aí a gente vai ter um up na nossa conta, e nós vamos ter alguns benefícios, que é poder fazer a transmissão do YouTube através de um celular. Hoje nós temos que usar uma plataforma através de computador, e eu estou vendo aqui que nós estamos com 996 inscritos no nosso canal do YouTube. Então vai lá, você que ainda não é inscrito, você que está me acompanhando agora, vai lá, se inscreva, clica no sininho para que você receba as notificações, e você pode de repente agora fazer parte de um momento histórico para nós. Nós vamos romper os 1.000 inscritos no YouTube, e vamos ter um upgrade aí na nossa conta, e vamos poder ter alguns benefícios que a gente vai usar aí, que é em relação às transmissões. Obrigado por vocês que se inscreveram. Nós estávamos faltando 11
na quarta-feira e estamos a 4 pessoas agora. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Legal? Então vamos lá. A esperança que você precisa. Nosso tema de hoje é esperança. Eu quero que você, que tem a sua Bíblia aí na sua mão, segure a sua Bíblia, acompanhe, embora a gente coloque os textos todos aí na tela do seu celular, na tela da sua televisão, os textos vão estar aí, mas se você puder acompanhar também com a leitura da Bíblia, é importante para você manter a sua atenção naquilo que estamos falando. Esperança, um assunto que é muito pertinente aos nossos dias. Provérbios capítulo 23, versículo 18, a parte A do versículo, o início do versículo 18 de Provérbios 23, diz assim: certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Então nós temos que olhar para frente, preste atenção no que eu estou dizendo. Ah, mas está difícil olhar para frente. Eu tenho olhado para os lados, e quando eu olho para os lados, a situação é muito difícil. Há muita morte, há muita desgraça, há muita gente passando necessidade. Os dias estão terríveis, mas a palavra está dizendo: certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Olhe para frente, a palavra de Deus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mateus capítulo 12, versículo 21, diz assim para nós: em seu nome, no nome de Jesus, as nações porão sua esperança. Eu acredito que você, como cristão, tem orado pelo Brasil. Você tem orado pelo seu país, você tem orado pelo presidente da república, pelas autoridades constituídas. Eu acredito que você esteja fazendo isso. Mas a palavra do Senhor diz que no nome de Jesus, é em Jesus que as nações porão a sua esperança. Eu e você colocamos o Brasil nas mãos de Deus. Nós colocamos a nossa nação, colocamos as nações da terra e colocamos todas elas e dizemos assim: Deus, que em nome de Jesus as nações sejam curadas, o Brasil seja curado, toda maldição que está sobre a terra caia por terra, porque Jesus já levou as nossas enfermidades. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Esse deve ser o nosso papel hoje. Ah, como que eu vou me alegrar nesse tempo? Eu vou me alegrar na esperança daquilo que Provérbios disse, naquilo que Mateus 12, 21 diz, que eu olho para Jesus, no nome dele as nações porão sua esperança. Então como que eu vou me alegrar? Eu vou me alegrar na esperança de Jesus agindo na minha vida, na esperança de Jesus proporcionando para mim tudo aquilo que eu preciso. Sejam pacientes na tribulação, é o que nós estamos vivendo hoje, e perseverem na oração. Deus está ouvindo a tua oração, Deus está respondendo a tua oração. Nesse exato momento, Deus está olhando para você, respondendo, fazendo algo especial na tua vida. Eu quero ler um texto, e esse eu não vou colocar aí na tela, de Lamentações capítulo 3, e aí eu gostaria que você fosse lá para a tua Bíblia. Lamentações capítulo 3, versículos 21 ao 24. Olha o que é que esse texto fala a respeito de esperança. Então, vou dar um tempinho para você. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 ao 24, diz assim, vamos lá, você achou aí esse texto na sua Bíblia? Você que está acompanhando com a Bíblia na mão, acredito que já tenha pego aí. Lamentações 3, versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança,
Vou trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, as misericórdias de Deus, não têm fim. As misericórdias de Deus não têm fim. Como assim? Versículo 23. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade do Senhor para comigo, para com você. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Se você colocar a tua esperança no Senhor, se você colocar a tua confiança nele, você pode esperar a minha porção, aquilo que eu preciso hoje, aquilo que você precisa hoje, aquilo que na verdade a tua casa precisa hoje, o teu trabalho, o teu comércio, a tua indústria precisa hoje, você encontra no Senhor. O Senhor é a minha porção. A minha alma diz isso. Por quê? Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Recebe essa palavra para a tua vida. Na verdade, escreva esse versículo agora, num pedaço de papel, cola lá na porta da geladeira, da sua casa. Escreve aí depois, quando terminar a reunião, quando nós terminarmos esse culto, escreve Lamentações capítulo 3, versículos 21 a 24, escreve esse texto, coloca lá na porta da geladeira, coloca no espelho do banheiro, para que você possa entender que você precisa trazer para a sua mente, trazer à sua memória, o que pode te dar esperança. E o que é que pode nos dar esperança? Jesus. Se você precisa de cura hoje, Jesus é a cura. Você precisa de provisão hoje, Jesus é a provisão. E isso é que pode te dar esperança. Pastor Erwin McManus, ele diz que a sabedoria traz esperança. E onde é que eu adquiro sabedoria? Na palavra de Deus. É por isso que eu e você precisamos da palavra de Deus o tempo todo na nossa vida, para que nós tenhamos sabedoria, e essa sabedoria traga esperança para nós. General Charles de Gaulle, ele diz: o fim da esperança é o começo da morte. Se eu e você hoje, com tudo que tem acontecido ao nosso redor, perdermos a esperança, ou seja, se acabar a esperança da minha vida, da sua vida, preste atenção, o fim da esperança é o começo da morte. Então que eu e você possamos, conforme Lamentações diz, trazer à memória o que nos traz esperança. Enquanto eu estava preparando esse texto, meditando a respeito desse assunto, eu vou fazer uma reflexão rápida com vocês a respeito de uma situação. Povo de Israel, escravo no Egito. José morre. Uma nova geração está vindo. Outro faraó assume o trono. Depois outro. Os anos vão se passando e as pessoas esquecem quem José foi. E aquele povo que veio lá da terra de Canaã, veio para o Egito, está crescendo, 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 porque Deus tinha um propósito. Como Deus tem propósitos para as nossas vidas hoje. Perceba que o número de cristãos cresce a cada dia, glória a Deus por isso. E ao crescer o número de cristãos, homens e mulheres que entregam suas vidas a Jesus, no dia a dia, quando pessoas estão entregando suas vidas para Jesus, o inferno entra em revolta. E foi o que aconteceu lá no Egito. O povo está crescendo, o povo está tomando espaço no Egito, mas acontece uma coisa, começa a vir uma perseguição contra o povo de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 3, eu só vou fazer a citação para vocês. Deus viu, ele fala para Moisés: de fato tenho visto
a opressão sobre o meu povo no Egito. Deus está olhando para mim e para você neste momento. Ele está vendo a opressão, Ele está vendo tudo aquilo que está acontecendo conosco hoje, com o povo de Deus, com homens e mulheres que acreditam no poder da palavra de Deus. E aí eu quero dizer, nós não podemos nos reunir presencialmente com todas as precauções que nós sempre tomamos. Por que é que a igreja não pode se reunir? Mas quando você precisa ir trabalhar, você entra num ônibus lotado. Tem alguma coisa errada. Estão oprimindo o povo de Deus do jeito que estava sendo oprimido o povo de Deus no Egito. E a palavra de Deus diz, e aqui eu quero chamar a tua atenção, e chamar a minha atenção também. O povo estava sendo oprimido no Egito, Deus está falando isso. E ele diz assim: tenho escutado o seu clamor. Você tem clamado a Deus nesse tempo? Quanto nós estamos clamando a Deus e deixando de reclamar das coisas? Isso faz parte da esperança. O povo de Israel tinha perdido completamente o controle da situação. Eles eram escravos, eles estavam sofrendo muito. E aí Deus diz assim para Moisés: eu desci, por isso desci para livrar das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Deus está descendo e entrando aí na sua casa, entrando na sua vida, entrando no seu comércio, entrando na sua indústria, entrando na sua empresa. Ele está vendo o seu clamor e Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida e vai te levar para uma terra boa, que são abundantes leite e mel. Deus diz no versículo 9: pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vai lá, Moisés, agora eu estou enviando você para o meu povo, os israelitas. E Moisés então, obedecendo à voz de Deus, vai até onde os israelitas estão para colocá-los em liberdade. O que é que eu e você precisamos fazer? Volto para Lamentações, trago à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Trago à minha memória aquilo que pode me levar para frente, como nós lemos lá em Provérbios: certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. E como é que eu faço para viver isso tudo? Quarta-feira próxima passada, eu falei a respeito da armadura de Deus. E é exatamente o que nós precisamos hoje para ter esperança. Efésios 6,13 diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Na versão A Mensagem diz assim: estejam preparados. Ei, não é momento de você jogar a toalha, de largar as armas pelos cantos. Não é momento de você fraquejar, não é momento de você desistir. A palavra está dizendo: estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda ajuda que puderem, toda a armadura que Deus providenciou, para que no fim da batalha, vocês ainda estejam em pé. É isso que a palavra de Deus diz para mim e para você hoje. Que nós estejamos preparados para tudo. Que eu e você estejamos preparados para viver sim uma vida de esperança. A vida não tem sido fácil. E em muitas situações, ela tem se tornado um pouquinho mais difícil, principalmente aí nesse tempo de pandemia. Todavia, deixa eu dizer uma coisa para você: o que nós estamos vivendo não é o final, não é a definição final. Existe uma vida depois da quarentena global, nacional, existe uma vida depois disso tudo. E eu quero saber quanto você vai conquistar
depois que isso tudo passar e durante esse período de quarentena, existe algo a mais, existe algo reservado para você. Deus está no controle de todas as coisas, existe esperança. Este é um tempo verdadeiramente de esperança. E aí eu quero meditar com você a respeito de algumas situações. Nós precisamos ter esperança para resistir a algumas coisas. E aqui eu vou agora de uma forma muito prática, dizer para você o que é que nós precisamos resistir para termos esperança. Primeira coisa que nós precisamos resistir são as tentações do mal. Preste atenção nisso. Eu e você precisamos de esperança para resistir às tentações do mal. 1 Coríntios 10, versículo 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Eu sei que muitos de nós têm dito assim: estou no meu limite. Aliás, já estourei o meu limite. Eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais para onde correr, eu estou acabado. Não! A palavra de Deus está dizendo: não veio sobre você provação, tentação, dificuldade maior do que aquela que você possa suportar. Você vai suportar, sim. Agora, você vai deixar de suportar, você não vai vencer as tentações do mal, se porventura você se entregar. Se você deixar de ter esperança, você vai falhar. A nossa carne, a tendência minha e sua, é de desistir. Paulo diz em Romanos 7,19: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. A tendência da nossa carne é sempre de desistir. A tendência da nossa carne é de olhar para os lados e dizer assim: não, eu estou acabado verdadeiramente. Sua carne não vai melhorar nunca. É por isso que você precisa resistir às tentações do mal e ter esperança que você vai vencer. A segunda coisa que eu e você precisamos é desenvolver aí a nossa esperança. Eu e você precisamos de esperança para resistir o desânimo diante dos problemas. Eu entendo, eu também enfrento problemas, eu enfrento dificuldades. Quantas vezes no dia a dia tem dado vontade de desistir, não é verdade? As provas, as dificuldades são tão grandes. E aí eu e você precisamos ter esperança para resistir o desânimo diante dos problemas. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Recebe essa palavra para a tua vida. Você estava desanimado diante dos problemas, diante das dificuldades. A palavra diz que nós vamos ser pressionados de todos os lados, mas nós não iremos desanimar. Nós vamos colocar a nossa esperança em Deus, nós vamos colocar a nossa esperança nas promessas que Ele tem para nós. Nós seremos sim, aqui a palavra diz, não é? Ficamos perplexos, mas não desesperados. Dá uma indignação em alguns momentos. Somos perseguidos, mas nós não estamos sendo abandonados por Deus. Abatidos, mas não destruídos. Lance a sua necessidade, lance o seu coração diante do Senhor. A terceira coisa que eu e você precisamos aprender, e é importante que a gente preste atenção nisso, nós precisamos
de esperança para resistir o desespero diante das dores. Eu acredito que muitos de nós têm sofrido, têm tido muitas dores nesses dias. Vou dar o exemplo para vocês. Na sexta-feira, quando recebemos a notícia do falecimento da Josi, que é uma pessoa aqui da igreja, era uma membro aqui da igreja, eu confesso para vocês que doeu muito. Doeu muito porque vem à memória aquela pessoa que estava presente em todas as reuniões, e ela foi acometida de Covid, e foi para o hospital, entubou num dia, no outro dia ela veio a óbito. Doeu bastante. Imaginar o sofrimento, e eu e você precisamos resistir, e não podemos entrar em desespero nos momentos de dor. Então nós sofremos dores, e é o texto que nós acabamos de ler de Coríntios, sofremos pressão, sofremos todo tipo de desgaste, estamos sujeitos a isso. Mas volto a dizer, a nossa esperança está no Senhor. Ele tem propósito para todas as coisas. Ficamos tristes, doeu, e essa dor é só o Espírito Santo para consolar. Mas aí nós precisamos olhar para a palavra de Deus, e quando nós nos lembramos de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes, um homem que o nome significa sofrimento, ele orou ao Deus de Israel, e ele pediu: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E a palavra do Senhor diz: e Deus atendeu ao seu pedido. Deus atendeu ao pedido do Jabes. Ele pediu que Deus o livrasse das dores. Guarda-me do mal e livra-me das dores. Essa foi a oração que o Jabes fez. E a palavra de Deus diz no versículo 10, no finalzinho: e Deus atendeu ao seu pedido. Lance o seu coração diante de Deus. Sabe, o nosso futuro, nosso emprego, a economia, a saúde, Deus, Ele é o Deus que sara, Ele é Jeová Rafá. Ele é o Deus da provisão, Ele é Jeová Jiré. Ele é Jeová Shalom, o Senhor que te dá paz. Ele é o Deus que está com você em todo tempo. E Ele tem o controle de todas as coisas. Então que nós possamos ter esperança e resistir ao desespero diante das dores. Outra lição que eu tiro, que eu aprendo aqui hoje de manhã, é que eu preciso ter esperança para resistir, e isso daqui é muito sério, às dúvidas da sua humanidade. Eu e você precisamos ter esperança para resistir às dúvidas da nossa humanidade, do nosso lado frágil, barro. Quantas vezes vêm dúvidas de que eu não sou nada, eu não tenho valor nenhum. Isso é a nossa humanidade. E eu e você precisamos resistir essas dúvidas que vêm à nossa mente. Eu ministrei na quarta-feira que o nosso campo de batalha é a nossa mente. Satanás vai procurar lançar medo em você, vai procurar lançar pavor em você, vai procurar lançar pensamentos negativos sobre você. Romanos 4, versículo 18, dá para nós um exemplo muito importante de alguém que precisou superar a sua humanidade, superar o seu lado humano, de pessoa, de carne e osso. Romanos 4, 18 diz assim: Abraão, contra toda a esperança, Abraão, nosso pai na fé, contra toda a esperança,
em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Se há alguém que com certeza duvidaria do seu lado humano, é o Abraão, que era Abrão, recebeu uma promessa de Deus de ser pai de uma nação poderosa, ser pai de uma nação muito grande. Ele recebeu a promessa, mas ele era um homem já com idade avançada, sua esposa idade avançada, e eles não tinham filhos. Mas Deus olhou para esse homem e disse assim: vou fazer de você o pai de uma nação poderosa, de uma grande e numerosa nação. A Bíblia diz em Romanos: Abraão creu contra toda esperança. Olha só, em esperança ele creu. Então você precisa hoje, eu preciso hoje, crer com toda a esperança que nós viveremos dias melhores. Como assim, pastor Fábio? Tiago capítulo 1, versículo 6, fala de como é que nós podemos cuidar desse nosso lado humano, que duvida das promessas. Tiago 1,6 diz assim: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, a onda do mar levada e agitada pelo vento. Deixa eu dizer uma coisa para você: o tempo que nós estamos vivendo é tempo de fé, e Deus está olhando hoje para a terra e procurando homens e mulheres de fé. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Com Jesus, os nossos melhores anos ainda estão por vir. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Eu tenho pregado, eu tenho anunciado, eu tenho profetizado aqui há um ano: o melhor virá sobre nós. Nós vamos sair maiores e melhores depois disso tudo. Com Jesus, nossos melhores anos ainda estão por vir. Vai ficar tudo bem. Como assim? Que certeza você tem disso? Eu tenho a certeza de 1 Coríntios 2, versículo 9. É para você, é para mim e para hoje. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem grandes coisas para a sua vida, Deus tem grandes coisas para a sua família, Deus tem grandes coisas para a sua empresa, Deus tem grandes coisas para o teu futuro. Deixa a humanidade de lado, deixa o seu lado cheio de dúvidas de lado e olhe para frente. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. E o último ponto para nós encerrarmos: eu e você precisamos ter esperança para resistir com toda a nossa determinação os ressentimentos do coração. Preste atenção numa coisa: nós estamos vivendo dias difíceis, e nós precisamos hoje, com muito cuidado, com muito zelo, proteger o nosso coração. Proteger o coração de ressentimento, proteger o coração de alguém que falou alguma coisa para nós. Por exemplo, bem simples, hoje as pessoas discutem se você está com máscara ou sem máscara em um determinado momento. Pessoas discriminam quem, por exemplo, testa positivo para Covid, praticamente se torna um alienígena, e isso machuca. Tome cuidado, você que não passou por essa experiência, de julgar alguém. Mas ele foi irresponsável. Eu não quero ficar perto dessa pessoa porque ele foi irresponsável, mesmo depois da pessoa ter sido curada da Covid. Então deixa eu dizer uma coisa para você: preste atenção para que você não seja um instrumento de gerar raiva, ira, ódio, de perdermos relacionamentos por causa de posicionamento, às vezes, de você julgar alguém. Cuidado com o seu coração.
Jó capítulo 5, versículo 2 diz: o ressentimento mata o insensato, a pessoa que não pensa. Jó 36, versículo 13, diz assim: os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mas quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Livre-se do ressentimento, deixa o teu coração limpo. Jó 36, 13, na versão A Mensagem: os ressentidos sem Deus vão guardando as queixas e sempre culpam os outros por seus problemas. Pare de arrumar treta com todo mundo. Pare de arrumar confusão com as pessoas. É tempo de amar, é tempo de expressarmos sentimentos de gratidão, sentimentos positivos na vida das pessoas. Gente, as pessoas estão cansadas de críticas, estão cansadas de julgamento. O que nós precisamos hoje é nos lembrar que num domingo de Ramos, há 2000 anos atrás, Jesus entrou em Jerusalém, e Ele estava entrando na cidade de Jerusalém para entregar a sua vida por nós, no final daquela semana. Ele deu a sua vida por nós, não precisamos arrumar encrenca com ninguém, nós não precisamos arrumar dissabores com ninguém. Vamos espalhar o amor, foi a mensagem que nós ministramos domingo passado. Mais amor, por favor. Jogue fora todo ressentimento. É tempo de arrependimento, de confissão, é tempo de perdão. Seja um agente de Deus aqui na terra. Eu quero encerrar dizendo para você: se hoje nós criarmos esperança e resistirmos às tentações, o desânimo, o desespero, as dúvidas e ressentimentos, sabe de uma coisa? Nós vamos resistir ao mal, à carne, à crise e tudo aquilo que o medo gera em nós. Nós vamos trocar tudo isso, todas essas coisas, vamos trocar pela viva esperança de que dias melhores virão. Eu quero orar junto com você, para que o Deus da esperança encha o nosso coração. Romanos capítulo 15, versículo 13, diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vou repetir: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos colocar toda a nossa esperança no Senhor. Existe uma saída sim para tudo isso que nós estamos vivendo, porque existe esperança. O rei Salomão, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: enquanto existe vida, existe esperança. Na versão A Mensagem, ele diz assim: há mais uma coisa que descobri. Quem foi escolhido para a vida tem esperança. Há esperança para os nossos dias.